Romanos capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Glória a Deus. Estamos iniciando mais uma pré-aula, vamos estudar a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Minha EBD. Você está estudando com o seu querido irmão, professor Rosileudo Lima, aqui do estado do Ceará. Estamos estudando a escola dominical, lição de número 6, com base em lições bíblicas da CPAD. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, estudaremos com base nesse texto, a família, um projeto de Deus. Fundamentos da família cristã. A sutileza da nova configuração familiar. Princípios bíblicos para uma família sólida. De acordo com o nosso comentário que vamos estudar, diante daquilo que nós temos nesta lousa, estudaremos sobre o matrimônio e os ataques atuais de todos os lados deste mundo que jaz no maligno. Conforme nós estamos estudando Romanos capítulo 7, versículo 1, que foi apresentado no início do vídeo, está escrito que a lei do matrimônio é uma lei de sociedade, uma lei civil. Não é a lei de Moisés, não é a lei Torá, é uma lei civil da sociedade. Então, esta lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver. Então, a mulher está sujeita ao marido enquanto o marido vive. Morto o marido, ela está livre, como ambos, ok? Então, veja que nós estamos estudando sobre a família. E nós temos o homem e a mulher, aqui o casal. Os dois serão um ou numa. Esta é a melhor tradução. Numa só carne. Por quê? Porque daqui vai ter filhos. Certo? Nós temos filhos para sair deste nome chamado casal. Enquanto não tem filhos, é um casal. Mas com a vinda dos seus filhos, nós temos o quê? A chamada família. Então, um casal, eles não podem dizer que é uma família, a menos que nasça o primeiro filho. Então, até que vier ou que venha os filhos, eles são apenas um casal. Mas capítulo 19 de Gênesis mostra que a família é constituída de filhos porque os dois serão. Porque temos uma menção profética de que numa só carne é porque o pai com seu DNA e a mãe com seu DNA colocarão nos seus filhos. Então os filhos terão DNA do seu pai e terão o DNA da sua mãe. Então será uma só, numa só carne. Glória a Deus. É aqui que consiste a família, através do nascimento dos filhos. A mãe e o pai presente. O marido não pode ser pai se não tiver filho. A mãe não pode ser mãe se não tiver filho. Enquanto não houver filho, apenas marido e mulher, um casal. Mas Deus profetizou: multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Não serão apenas uma só, mas numa só carne. Dentro do relacionamento familiar entre macho e fêmea, nós temos o relacionamento monogâmico. É relacionamento entre um só homem e uma só mulher, que é chamado de heterossexual.
Então, se entrar um outro neste relacionamento, esse relacionamento está em adultério, em corrupção. A base genética do casal está dentro dos filhos. São os filhos que seguem o plano e o projeto de Deus para uma sociedade. Amém? Então, deixa a Bíblia nos ensinar, dizendo que o homem deixará seu pai e sua mãe. O homem deixará o pai e a mãe. Não é o filho incorporado no pai em um novo relacionamento, em que haverá um novo matrimônio, o filho com a personalidade do pai, a filha com a personalidade da mãe. Não. Nós estamos mostrando que deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á o homem à sua mulher para dar continuidade ao prosseguimento da perpetuidade da raça humana. Ok? E outra coisa, a mãe nunca será pai e o pai nunca será mãe. Um filho, ao deixar seus pais, no matrimônio poderá ser um pai. Uma filha, ao deixar seus pais, poderá ser uma mãe, através de filhos. Nunca querer entrar em conflito os filhos com seus pais. Nunca guerrear com a família da mulher e a mulher nunca guerrear com a família do seu marido. Isso seria uma batalha perdida. Lutar contra alguém que gerou a vida da sua própria mulher. Isto será ou seria uma batalha perdida. Quando trata da família, nós temos Paulo ensinando sobre o amor. Não são virtudes pessoais. Este amor aqui é um amor divino, porque se não houver este amor, não tem como suportar para sobreviver um matrimônio. Porque o amor, ele tudo suporta, ele tudo crê, tudo espera. Não é a capacidade individual de querer amar. É uma coisa divina, que vem de Deus. É o amor que suporta. Sem o amor estar presente, não há capacidade para suportar. Então, o amor é a base do matrimônio. Deus começou o mundo instituindo famílias. Deus não instituiu primeiro a igreja. Deus instituiu primeiro família, a base, o alicerce para a construção de uma igreja. Então, o diabo luta com todas as suas artimanhas, sua sutileza de ideologia contra a família, tirando exatamente esta base familiar para que a igreja seja destruída. Então, se Deus iniciou com família, é porque ele tinha um projeto da igreja. E se o diabo ataca a igreja, ele está atacando a base, que é a família. Porque a família é o núcleo da igreja. A família. Glória a Deus. A família é o miolo da igreja. Por isso que há um bombardeio de Satanás contra as famílias. O ataque nas próprias casas, que eles tentam tocar nas estruturas. Sabe que o prédio inteiro pode se desmoronar tocando na base familiar. Então a estrutura da igreja é a família. Nós temos na família pai, mãe e filhos. Então, o casamento é totalmente dentro de um ambiente aconchegante, é um ambiente chamado no início de Éden. Delícias, prazeres, harmonia, fragrância. Não é uma selva, não é batalha de conflitos e nem de guerra. Mas é uma delícia, é um paraíso. Então, no começo, na origem, nós temos o ambiente. Deus, o principal educador, exatamente ensinando os costumes, a cultura, as éticas,
porque é das casas de nossos pais que vão sair as gerações futuras, filhos, onde temos responsabilidade gerada na nossa alma pelo ensino dos nossos pais. É a nossa alma que é ensinada pela casa do ensino de nossos pais. Então, pelo contrário, se o ambiente for agressivo, hostil, isto vai formando exatamente o mau caráter da pessoa, uma má sociedade com filhos delinquentes, enfim, é um ataque sutil de Satanás para exterminar a raça humana. Isto mancha, faz com que até mesmo as pessoas desistam de ter um enlace matrimonial, viu? E dentro desse perigo que nós estamos, das sutilezas da ideologia contra a família, a nossa lição ainda vai mostrar que o divórcio é uma quebra de princípio, mostrando que os motivos de vida que levaram ao divórcio é a pior coisa, chamado de repúdio. Por exemplo, quando alguém levanta a mão contra o seu cônjuge, já está mostrando um início de um processo de um divórcio, por causa do estado de separação que ambos passam até chegar o divórcio. Então, o divórcio é uma quebra de princípio. Qualquer quebra de princípio no matrimônio de um dos lados constitui em um processo de divórcio. Então a palavra quer dizer quebra de princípio, que é o final do estado de separação. Quando eles se separam, estado de repúdio. Quando eles estão indo ao juiz, atrás da carta, estado de separação definitivamente legalizado. Agora presta atenção aqui, que nós temos aqui. A personalidade do matrimônio é simbolizado através de um ovo, através de duas gemas dentro de uma casca de um ovo. Ou seja, nós já temos em vídeos um ovo até com 3 gemas. Por quê? Porque nós estamos mostrando o relacionamento entre Deus, o homem e a mulher. Porque se o relacionamento não tiver Deus como centro de tudo, como cabeça do homem, ensinando o homem como cabeça da mulher, nós não teremos um casamento sadio. Porque se a sociedade tem leis e que hoje são aplicadas, elas são baseadas com leis da Bíblia. Agora veja que, aqui, por esse símbolo nós temos a parte externa e a parte interna, aonde as pessoas verão se o relacionamento estão andando perfeitamente. Se lembra do mestre Sala, aquele que representa a sociedade, aonde Jesus disse: ide, levai o vinho para ele provar? Então nós temos a sociedade nos olhando. É ela que nos avaliam. É o mestre Sala que prova se o vinho é bom. Então a parte externa e a parte interna. Glória a Deus. Então a gente tem também em Malaquias capítulo 2, versículo 11, a expressão de Judá, que ele casou com a filha de um adulamita. Vocês sabem o que é isso? Vamos continuar? Então todo o texto de Malaquias vai revelando a história de Judá e de Tamar, mostrando a deslealdade deste homem. Porque a gente vê na Bíblia, irmão, que tem casamento que não foi feito por Deus. Viu? Nós temos Moisés, Jetro. Aí Tamar casou com os 2 filhos de Judá. Também não foram de Deus. Deus o matou. E Tamar era
a mulher da mocidade de Judá. Dentro do plano original, porque nós vamos descobrir isto por causa da genealogia de Jesus, aonde Tamar estará inserido no meio da genealogia, onde aparecem muitos nomes e ela está lá. Então veja que Judá e Tamar, Malaquias 2:11, Judá se casou com a filha de um Deus estranho. Você sabe o que é isso? Julgo desigual. Então, não é um casamento que Deus ajunta. Então, um casamento que Deus não ajunta, esse casamento está vulnerável. Precisa de muito cuidado. E esse casamento tem que estar aos pés da cruz. Tem que ser ensinado por Jesus em tudo. Para que este casamento, Deus faça um milagre neste casamento. Deus faça um milagre. Só Deus pode fazer milagre. Mas a gente sabe muito bem que o julgo desigual, quando a gente vê Judá, e nós temos muitos outros saindo do plano original de Deus. Nós temos Jacó e Esaú. Cada um tinha a sua mulher lá na família de Labão, as filhas de Labão. Então, um casaria com a Leia e o outro casaria com Raquel. Mas o Esaú foi atrás de filhas de Deus estranho. A mesma coisa nós temos aqui. Judá casou com a filha de um Deus estranho. Então, como é que o Messias vai vir da tribo de Judá, se o Judá não estava nem aí para o projeto e o plano de Deus? Veja o que acontece. A mulher de Judá, a Dolamita, morre. Os filhos de Judá, que foram dados em casamento, a Tamar, Deus mata. E agora, Deus vai fazer com que, pela história, Tamar e Judá se encontrem. E nesse encontro, venha ter um relacionamento e venha nascer filhos. Pérez e Zerá. De onde Pérez viria a descendência do Messias. É o plano original de Deus, que Deus preserva. Deus preserva o seu plano original. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Então a gente percebe que, dentro do aspecto de Judá, que profanou o pacto, como assim? O julgo desigual. Então Deus vai ter que entrar e lutar pelo propósito original. Porque de Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher vai vir um. Então essa semente da mulher vai vir um. Só que vai vir através de famílias, até vir Jesus. Enfim, Jesus vai nascer de uma virgem, chamada Maria. Então vai vir o primeiro, Adão e Eva, Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó, Judá. E assim nós temos o plano original de Deus para vir o Messias. Então o Messias, ele não poderia vir através de um plano corrompido. Deus, ele não aceitava o Messias vir de outras nações. Então tinha um plano original para o Messias vir. Então Gênesis 3:15 não poderia correr o risco de vir através de um julgo desigual, ou seja, de outras nações, de outro Deus estranho, Deus estranho. Então, essa busca de Judá por mulher cananeia foi atrasando o plano original de Deus. E Deus lá de cima, olhando que Tamar e Judá era o plano original de Deus, aí viu o que foi que aconteceu. Então vamos lá. O tema do divórcio. Uma grande luta de Moisés para proteger a monogamia. Quando Jesus falou que no princípio não era assim,
está relacionando a vida comum dos fariseus daquele tempo que viviam em poligamia. Esse ensinamento da monogamia passou por Moisés, quando Moisés disse o seguinte: presta atenção, não havia uma lei de divórcio ainda. Por quê? Porque no princípio não tinha mais de uma mulher para um homem só. Quando Jesus fala que no princípio não era assim, ele estava se referindo a Adão e Eva. Não estava se referindo a Gênesis 4:23, Lameque, descendente de Caim, que teve duas mulheres, Ada e Zilá. Esse foi um bígamo, o primeiro da história. Mas Jesus, quando disse no princípio não era assim, ele estava se referindo somente a uma mulher e um só homem, Adão e Eva. Aqui nós temos o seguinte: a proteção da monogamia através da lei de Moisés para proteger um só homem e uma só mulher. Por isso a lei do divórcio. Para romper essa poligamia que era resultado de quê? De um ajuntamento de mulheres, mas não saía da lei do matrimônio, que era casado com a primeira. Como aconteceu, o marido da mulher samaritana repudiou a samaritana e ela teve um outro 6 maridos, mas ligado ao primeiro marido, sem divórcio. Isto é, uma poligamia. Então, Moisés deu o divórcio por causa da dureza do coração do homem, viu? Por isso que Jesus disse: olha, Moisés vos deu o divórcio por causa da vossa dureza de coração. Aí o próprio Deus, ele consentiu o homem ter a segunda esposa pela morte do primeiro cônjuge. Se Deus permitiu um segundo matrimônio através da morte, que Paulo fala que contanto que seja no Senhor que o viúvo pode casar, ou a viúva, mas Moisés consentiu por causa da dureza do vosso coração. Então, através de uma parte civil legalizada, por causa da dureza do coração dos homens, e a outra por parte da morte de um dos cônjuges. Mas no princípio não era assim. No princípio nem morte tinha. O casamento era verdadeiramente para sempre. Mas com a vinda da morte, nós temos as exceções por causa do pecado. Não tem como não ter. Então o repúdio, ele envolvia uma terceira pessoa, porque era um relacionamento inquebrado com a primeira mulher, e com a terceira dava o quê? Adultério. Então seria uma quebra da monogamia. Viu? Seria uma quebra da monogamia. Então, nós vamos agora ver os 3 tipos de matrimônio. Veja só. O primeiro, aquele que é obrigado pelos pais, que impõe a os seus filhos casarem. Esse matrimônio é vulnerável. Então, quando os pais obrigam seus filhos a casarem, porque eles querem manter o nome da família, porque houve um problema entre no namoro, a fornicação, e para preservar o nome da família, sem nenhum arrependimento, obrigam a casar. Então, esses são relacionamentos que Deus não uniu. Viu? Não foi Deus que uniu. Então, Jesus vai falar de 3 tipos de matrimônio. O primeiro, presta atenção. Vamos aqui? Dentro da tipologia dos 3 tipos de matrimônio. Primeiro, os que nascem um para o outro. Esses Deus uniu. São inseparáveis, são felizes.
O que é isso? É que da maneira como Deus uniu Adão e Eva, Deus ainda une pessoas com casamentos indissolúveis, inquebráveis. Passa a vida inteira casado, sem nem falar, jamais, nem entra no seu coração um pensamento de separação. O que Deus uniu, não separe o homem. Adão e Eva, desde o primeiro matrimônio que eles tiveram até a morte deles, né? O único matrimônio, passaram pelo pecado, mas não passaram pela separação. O diabo conseguiu fazer eles pecar, mas não conseguiu separá-los. Então a advertência ecoou no mundo das trevas. Não separe Satanás, não separe demônio. Não é só o homem. O que Deus uniu, não separe. Nem Satanás pode separar. Então veja que o segundo tipo de casamento, porque aqui nós estamos falando do eunucado. Por muitas vezes, talvez você tenha ensinado errado a respeito do eunuco. Tem dito que é uma pessoa castrada. E o eunuco quer dizer uma pessoa que é dedicada a uma vida inteira a uma causa. Por exemplo, o marido e a sua esposa, eles devem se dedicar um ao outro para o resto da vida. Isto é um eunucado. É uma dedicação a uma pessoa pela sua vida inteira. E quando Jesus falou do eunuco, ele estava se referindo ao matrimônio. E não a pessoas castradas, como as pessoas ensinam até hoje, como se fossem pessoas castradas. Viu? Então presta atenção. Então, no contexto do eunuco, Jesus vai falar sobre o casamento. E o segundo tipo de casamento é: há eunucos que pelos homens foram feitos tais, que é os impostos pelos pais, que nós falamos. Eles são forçados, em nome da família, a ter um casamento infeliz. Esse Deus não ajuntou. E o último é aquele que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino. Jesus falou que muitos vivem dentro de uma religiosidade, né, e se prendem matrimonialmente e vivem como irmãos por causa dos filhos, e muitos deles, por causa da religião e do nome da religião, eles não se separam, vivem até mesmo um inferno dentro desse relacionamento por causa da religião, porque vai causar escândalo. Então, a gente percebe que os filhos que saem desses relacionamentos é quem vão dar continuidade à família, ok? E a gente percebe aqui que os fariseus, olha aí, a pegadinha que eles levaram para Jesus. É por isso que muitos hoje ficam igual um fariseu. Porque eles vão dizer que divórcio e repúdio é a mesma coisa. E as duas palavras são diferentes. Não é uma palavra no original para as duas, é uma palavra para cada uma, diferente da outra. Então, os fariseus levaram para Jesus, falando, primeiramente, é lícito divorciar, é lícito Moisés fazer que os homens venham divorciar e repudiar sua esposa? Ele colocou primeiro divorciar-se e depois repudiar. E Jesus sabia que ali era uma pegadinha, porque a palavra que vem primeiro, dentro do contexto de uma história, de um casamento, é o repúdio. O repúdio não pode vir por último, porque o repúdio é o primeiro estado de separação, que acaba em divórcio. Então o divórcio eles colocaram primeiro, e depois colocaram o repúdio. Olha o texto. Então percebe-se que Jesus, olha aí, Mateus capítulo 5, versículo 31.
Porque Moisés permitiu dar carta de divórcio, olha aí como eles colocaram primeiro, ó, e repudiá-la. Aí Jesus ele começa a ensinar, certo? Dentro do conceito de Moisés, porque naquele período os homens estavam debaixo, né, de uma avareza terrível que comandava seus corações. Por isso que os discípulos disseram o seguinte: então não convém casar. Eles diziam isso por causa da avareza que havia no coração dos homens e o que era apegado às coisas desta terra e que tinha que, através do divórcio, libertar a mulher do jugo, pagar um alto preço de uma forma de dinheiro, ok? Então, veja, aqui nós temos o seguinte, ó, na nossa aula extra, que nós vamos estudar aqui, ó, o DDD é o 85, certo? Aí temos o 991, nosso telefone Zap, 28 12 60. É o Pix também. Ajuda com qualquer valor, vamos enviar todas as aulas do trimestre, até o final. Nós vamos estudar sobre a submissão da mulher, que esse é o padrão dela. O amor do marido, que é o modelo. Aqui é o padrão e aqui é o modelo. E os filhos têm que obedecer, dentro da regra. Glória a Deus. Então nós temos aqui, ó, filhos obedecendo aos seus pais, né, pai e mãe. A mulher submetendo-se ao seu marido e o marido amando. Tudo dentro de um padrão. O padrão é a fé. É o ensino de Deus. Nós vamos estudar Efésios 6, uma cadeia familiar que não pode deixar de falar pai, mãe e filho. É uma cadeia familiar. Isso é importante. É a nossa aula extra que vamos já fazer o vídeo e enviar para os que estão no nosso Zap, ok? 85991-281260. Ok? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.